das aulas, né, que a vida normal começou agora de novo, né, 2015 começou efetivamente agora, e já fez 2015, obrigada. E vamos já iniciar 2015 já a todo vapor, né? Então essa assembleia de hoje, a gente está com a pauta, ela foi convocada com a pauta informes. Nos informes a gente tem então a campanha canal 2015, os cortes de recursos da UFG que o governo fez em relação ao orçamento e fundamentalmente no caso das universidades, o calendário de mobilização da FASUBRA, que está sendo proposto o março agora no dia 25 de fevereiro para o lançamento da campanha salarial 2015 e uma paralisação aí está dia 6, mas é dia 3, tá? Então na pauta foi chamada a paralisação dia 6, mas foi um erro de digitação e é dia 3, tá? 3 de março a proposta de paralisação. E o outro item, prestação de contas da gestão 2012-2015, e finalmente escolher os delegados para a plenária da FASUBRA, que vai acontecer agora, 7 e 8 de março, no Rio de Janeiro. Essa pauta, tem alguém que queira acrescentar algum item nessa pauta? Então vamos votar a pauta. Companheiros que concordam com esta proposta de pauta apresentada pela direção para discutir hoje na Assembleia, se manifestem levantando o braço. Obrigada. Contrários? Abstenção? Então, aprovada a nossa pauta. Na mesa a gente tem hoje a Camila, do IEF Goiás, de Anápolis, e o Fernando, que é da direção do sindicato. Então vamos começar aqui com relação aos informes. Foi feito então, vocês receberam aí, todo mundo recebeu um e-mail da FASUBRA que vocês foram cópia? Vocês pegaram ele aí? Então houve uma plenária dos servidores públicos federais, porque agora as entidades nacionais de servidores estão retomando aquele fórum de entidades nacionais. Esse fórum ele funcionou muito bem em 2012. Não sei se vocês lembram que na época, em 2012, o fórum, então, a gente tirou diversas atividades conjuntas e a gente conseguiu naquela greve de 2012, ainda que insuficiente, mas a gente conseguiu algum ganho ao contrário da greve de 2014. Então, com o objetivo de rearticular o movimento de servidores públicos, então foi realizada uma plenária desse fórum de entidades e então houve lá um acordo entre as entidades nacionais de tirar o calendário de ação e agora de tentar um movimento conjunto nacionalmente entre os servidores públicos federais. E uma das primeiras atitudes desse fórum, então, foi já pedir para o GES que fosse feito um levantamento das perdas salariais do último período, para que então a gente tirasse um percentual unificado para o conjunto dos servidores públicos federais. Então foi apresentado foi feito esse levantamento das perdas salariais do período, então foi aprovado no fórum agora que haverá então aí uma solicitação por parte de todas as entidades de um índice linear de 27,3%. Está na página, está no jornal que vocês estão com ele, já tem também aí a proposta de pauta do fórum. Então a campanha salarial, ela envolve o índice linear de 27%, uma política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias, a exemplo do que tem o salário mínimo todo ano ele aumenta e todo mundo já sabe quanto que vai aumentar o salário mínimo, para você ter uma programação mais tranquila da sua vida. Data base dia 1º de maio, direito à negociação coletiva, que é a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Isso aqui o Brasil já está assinado a convenção, mas está faltando então a regulamentação. Então a regulamentação ainda não foi encaminhada para o Congresso Nacional, que é a regulamentação do direito à negociação coletiva, direito de greve, então tem um pacote
que ainda não está no Congresso, e é isso que a gente está pedindo então. Direito à negociação coletiva. A paridade salarial entre ativos e aposentados, isso aqui porque entre diversas categorias hoje o que existe é o que chama lá de gratificação. Então o ativo tem uma gratificação de 60%, o aposentado tem uma gratificação de 40%. Ao invés de dar um aumento na tabela, eles dão lá um item lá, que é uma avaliação de desempenho, alguma coisa de gratificação de desempenho, que dá um aumento diferenciado entre ativo e aposentado. Então, a nossa categoria, embora não tenha, na verdade, efetivamente a paridade, porque agora, hoje a aposentadoria, ela já é diferente, mas enquanto na ativa a gente tem uma paridade salarial, né? Nós somos uma das únicas categorias que mantém essa paridade salarial. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores. Aí são vários projetos que estão no Congresso Nacional, que tem, por exemplo, a revogação do fator previdenciário, aí tem a extinção da contribuição previdenciária para os aposentados, enfim, é uma série de projetos que está no Congresso Nacional, que então está pedindo que esses projetos sejam então aprovados. E a retirada dos projetos nacional que ataca os direitos dos servidores, que um deles é exatamente, tem uma proposta de lei de greve que é extremamente prejudicial, lá que ela diz que a greve ela tem que ter 70% de pessoas trabalhando, então não é greve, né? Tem a proposta agora, esse pacote que o governo mandou para o Congresso Nacional, que reduz direitos, né, de pensionistas, muda, enfim, só esse agora, essa última PEC que foi encaminhada para o Congresso Nacional, além de outros também que são prejudiciais, como o projeto de lei 92, que permite então a terceirização de todo o serviço, quase todo o serviço público, e uma série de outros. E isonomia salarial de todos os benefícios dentro dos poderes. Aí a alimentação, saúde, né? Porque cada poder tem um valor diferenciado, né? No judiciário, por exemplo, o vale alimentação parece que hoje são R$600. O nosso é 370 e pouco, né? Então a diferença é muito grande. Esses itens são os itens comuns. Isso daqui não impede que cada categoria tenha a sua pauta específica, né? Porque tem as especificidades, cada categoria tem, né? O judiciário tem, o legislativo tem, a gente tem, a Polícia Federal tem, né? O pessoal do IBAMA tem outra, então cada categoria tem uma especificidade. Agora, no geral, isso aqui é o que unifica o conjunto dos servidores públicos federais. Essa é a pauta prioritária dos servidores públicos federais agora para 2015, para entrar na negociação de 2015. Então essa aqui é a campanha, e o lançamento dessa campanha vai ser amanhã, na porta lá do Ministério do Planejamento, e as entidades então vão fazer esse lançamento amanhã, tá mobilizando o pessoal de Brasília. A gente aqui em Goiânia, nós tentamos uma reunião com o fórum, foi feita uma reunião do fórum de servidores federais aqui em Goiânia para a gente tirar ver o que a gente faria. De princípio a gente pensou em fazer uma caravana para Brasília, para reforçar lá, né? Mas aí acabou que não deu certo, porque uma entidade já estava agendada uma atividade para amanhã aqui em Goiânia. Então a gente hoje, um dos pontos que a gente tem que deliberar é aqui a nossa participação, então, nessa atividade amanhã na Praça do Bandeirantes, né? Então, aí João vai explicar direitinho qual o local. Então, esse é um dos pontos que a gente vai ter que discutir aqui, que é da nossa atividade amanhã, a gente só vai deliberar, porque amanhã já é um dia de luta nossa. Então, a gente já sai daqui sabendo que amanhã a gente vai ter que ir para a Praça do Bandeirantes para participar também dessa atividade, e essa atividade é para estar sendo realizada no Brasil todo. Então, todos os estados, a proposta foi essa, tem o ato em Brasília de entrega solene lá da pauta, né, do lançamento da campanha, mas que cada estado fizesse também a sua atividade, né? Então essa é uma das coisas que a gente vai ter que discutir aqui também. E dentro também, ainda nisso daí, a FASUBRA aprovou o dia 3 de março como Dia Nacional de Paralisação. A FASUBRA vem desde o início do ano protocolando aí junto ao Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, propostas de audiência tanto com o Ministro da Educação quanto com o Ministro do Planejamento. Ontem, então, chegou uma resposta do pessoal do Planejamento, então, agendando aqui uma reunião
Aqui, ó, de ordem do secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, encaminha anexo ofício circular 01/2015 da Secretaria de Recursos SRT, Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, referente à reunião com o seu ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que será realizada dia 20 de março de 2015, às 10 horas. Então, ele respondeu ontem, dia 23, ontem que foi dada uma resposta oficial para a Fazubra. Então, está agendado já uma reunião para o dia 20, às 10 horas da manhã. E é isso, então, que tem com relação ao Ministério da Educação. Até agora não tem nenhuma reunião agendada. No Ministério da Educação, o segundo escalão não foi nomeado. Só foi nomeado até agora o secretário, que vai continuar sendo o Luiz Cláudio, e foi nomeado o secretário da CETEC. Quem é do ZIP está mais adiantado do que é da universidade, que a CESU ainda não tem secretário. Não sabe quem vai dirigir a CESU, que é a Secretaria de Ensino Superior. Né? A CETEC é a Secretaria de Ensino Técnico, né? E a CESU é de Ensino Superior. Então, na CESU não tem ainda quem vai coordenar a CESU, só tem lá um interino que também ele não tem autonomia para fazer absolutamente nada e nem para chamar uma reunião. Então, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, que quem chama, são eles que chamam, também não houve nenhuma reunião ainda, e não tem, estava agendada uma reunião para fevereiro, ela foi desmarcada em função da ausência de quem toca e que eles não sabem ainda como é que vai ficar essa situação. A gente sabe que não foi nomeado ainda, não foi à toa, é porque agora, com a nomeação do primeiro, com a eleição do secretário, do presidente da Câmara, né? Então é evidente que agora vai ter um rearranjo político, né? Então foi eleita uma pessoa que tinha uma posição contrária ao governo, agora então o governo, né, vai ter que fazer toda essa costura política, as negociações políticas, com os cargos e tal, para conseguir apoio no Congresso para votar as questões. Então a gente sabe, e todo mundo sabe, que agora é isso que vai acontecer. Então o segundo escalão do governo, a grande maioria ainda não foi nomeada, porque são aqueles cargos que eles vão agora negociar com os parlamentares, né, para ter a chamada governabilidade dentro do Congresso Nacional. Então isso é negociação mesmo, e a gente não tem noção ainda de quem vem para a CESU. Então a gente tem que aí ver, tem ainda um tempo mais para a gente ter esse cenário mais claro para a gente, esse cenário político, que a gente sabe das dificuldades que tem, todo mundo sabe, está acompanhando na mídia aí, né? O STF está dizendo que vai liberar agora quem foi atingido pelo escândalo da Lava Jato. É evidente que isso vai respingar, então está uma turbulência política muito grande no país, que a gente não sabe como é que vai ficar essa questão, né? Então os próximos 15 dias vão ser definitivos para nós, vão ser assim que as coisas vão ficar mais tranquilas para a gente ter condições de fazer uma avaliação de conjuntura mais tranquilo. Então, uma das propostas que a gente já vai apresentar aqui é a gente fazer uma nova assembleia daqui a 15 dias para a gente ter condições de fazer uma avaliação desse quadro com mais tranquilidade, ver o que aconteceu no cenário político, né, e no cenário econômico, para a gente fazer uma avaliação política de fôlego. Aí a gente chama, então, uma assembleia exclusiva para a gente fazer uma avaliação política, até pegando o exemplo do que o Luciano está querendo fazer lá em Umas, a gente fazer uma assembleia que a gente traga pessoas que façam com diversas posições políticas diferenciadas para fazer uma avaliação, a compreensão do movimento, do cenário político, da conjuntura política e econômica, para a gente depois, então, ter condições de fazer a nossa avaliação com mais tranquilidade. Então, essa é a proposta que a gente está trazendo para vocês aqui, de fazer, então, essa avaliação da conjuntura mais para frente, para a gente aguardar primeiro como é que vai ficar essa questão. Então, vamos colocar aqui, na hora da votação, a gente vota, então, essa proposta que a gente está trazendo. Se tiver acordo, a gente, então, implementa a proposta, mais ou menos no modelo que a gente vai fazer lá em Umas agora, na sexta-feira, né? Na sexta-feira, em Umas, lá a gente já vai fazer isso lá no IFE de Umas, esse debate aí organizado lá pelo pessoal dos IFES e por nós. Bom, então assim, nacionalmente, o que a gente tem é isso, né?
Eu esqueci de alguma coisa aí, gente? É 3. Mas no informe da Fazenda tá 3. Bom, então sim. Tá, porque assim, ó, dia 6 é o ato no Rio. Sim, mas dia 3 é paralisação. Tá, dia 3 é paralisação nacional, né? Para essa atividade no Rio, porque o Brasil inteiro não vai pro Rio. Então aqui é dia 3, aí então tem que compreender até melhor qual é a pauta da paralisação. A gente tem que entender melhor então essa questão, porque agora ficou confuso. Porque uma paralisação dia 3 para mobilizar para um ato do dia 5 de Janeiro, eu acho que aí fica. É a paralisação dia 3. Tá, e o ato dia 6. São duas coisas, né? Então, quem for para a plenária da Fazubra já vai participar do ato. É isso? Ah, não, então tá. Então tava correto. Dia 4 e 5 é reunião da direção lá, então dia 3 não tem atividade. Lá não, mas a paralisação está confirmada. Tá, não mudou não, né? Tá, porque o último informe que a gente tem é esse. Né? Dia 3 é a paralisação, dia 6 é um ato no Rio de Janeiro pela ICE, porque tem um problema da UFRJ lá, da UF, né? A UF também está discutindo a IFCE, então lá e no Rio é o maior contingente de hospitais universitários. Só a federal são 7 hospitais. Né? Então o Rio é o maior contingente, então vai ter essa atividade lá no Rio de Janeiro no dia 6. E quem for para a plenária, então já sabe que vai ter que ir para o ato também no dia 6. Né? E tem ainda o Congresso da Fazubra, que vai ser em maio, né? A tirada de delegados vai ser em abril. Nós temos uma assembleia para escolher delegados em abril, vamos agendar, ainda tem prazo para agendar. E tem também uma outra informação, tem a eleição do sindicato agora, dia 1º de abril. 1º de abril é dia de eleição da nova direção do sindicato. Né? As inscrições de chapas vai do dia 2 e 6 de março. Né? Então o prazo para inscrição de chapa para concorrer ao sindicato é de 2 a 6 de março e a eleição dia 1º de abril. Tá? Bom, então agora vamos aqui para os informes aqui da universidade. Ontem nós tivemos uma reunião com o reitor, porque uma das coisas que tem preocupado muito é essa questão do corte dos recursos da educação. Para vocês terem uma noção, foram cortados em torno de 7 bilhões das universidades, né? Só das universidades, sem falar dos IFES. Né? E esse corte, na verdade, gente, olha, não é, segundo os entendidos, o orçamento ainda não foi aprovado, né? Na verdade, foi um corte de 30%, porque o orçamento ainda não foi aprovado e tal, mas a gente sabe muito bem que isso vai ser permanente, né? Esse corte vai ser feito até por conta das questões que estão acontecendo pelo país. Fora isso, o recurso de 2014 ele não veio todo. Vocês estão vendo aí o rebuliço que está na universidade, que está acontecendo, né? De demissão, vai acontecer demissão dos terceirizados. Os terceirizados consomem entre 60% e 70% do orçamento da universidade. E isso tem sido um problema sério, né? E ontem, então, a gente teve uma reunião na reitoria e o mais, assim, mais interessante de observar é que antes de a gente começar a discutir, o reitor já fez todo o relato de como é que está a situação da universidade. A coisa está tão feia que ele antecipou, né, a pauta, né? Então ele antecipou todo o debate. E assim, só aqui na UFG foram então cortados aí em torno de 14 milhões de capital, de recursos para capital, e de 3 milhões para custeio. Então, e aí, assim, o que já está fazendo? As empreiteiras, as empresas que estão fazendo as obras aí da universidade, já estão com o pagamento atrasado e elas já devem ter uns 3 meses de pagamento atrasado, segundo o reitor. Estão tentando ainda pagar as empresas terceirizadas. Né?
a gente então questionou algumas questões que estão acontecendo, principalmente em Catalão e Jataí, que o pessoal, os terceirizados, estão com um pagamento atrasado. E aí ele disse, olha, tem que ver, porque os terceirizados a gente está pagando. Então, pontualmente pode ter acontecido algum problema que a gente vai ter que levantar. Mas, de qualquer forma, então, dentro das providências que a universidade está tomando, tem aí a possibilidade a primeira providência será a demissão dos terceirizados. Ele denominou, são recepcionistas, vigilantes, motoristas. Essas três funções ele nomeou. São pessoas que vão ser demitidas aí. Não, ainda está assim, né? Mas ele já está trabalhando, já fez reunião com os diretores de unidades. Então, para fazer economia de energia, economia de água, economia de papel, enfim, entrar agora no esquema pesado de contenção de despesas, né? E a gente questionou então, tem essas ações, mas é a Andifes. O que a Andifes está fazendo? Qual é a ação política que a Andifes está desenvolvendo? Porque, afinal de contas, agora o slogan do governo é Brasil, pátria educadora. Como é que corta, da educação o volume de recursos que foi cortado? Aí ele disse o seguinte, que a Andifes está mobilizada, já tentou diversas vezes conversar com o ministro da Educação. O ministro da Educação ainda não recebeu a Andifes, ser uma noção, né? Eles não conseguiram ainda agendar uma reunião com o ministro, né? Da mesma forma como a Fazubra também não. E aí a gente questionou como é que o lobby junto ao Congresso. Porque o orçamento está no Congresso Nacional. E se os parlamentares votarem aquele orçamento, não pode ter contingenciamento de recurso. Tá certo que o recurso, ele é uma peça assim, mais ou menos, é uma previsão, porque depende da arrecadação, né? Isso ele disse também, olha, você prevê tantos milhões, mas depende da arrecadação que for. Você tem uma previsão de aumento do PIB e tal. Se tiver uma retração, é evidente que a arrecadação reduz, e reduzindo a arrecadação, não tem como repassar aquele montante. Mas, de qualquer forma, então, o Congresso Nacional tem aí um trabalho a fazer, e que, se for votado aquela proposta que está lá, não pode ter contingenciamento. Então, tem que fazer um lobby junto aos parlamentares, né? A gente perguntou, e já reuniu a bancada goiana? Eles estão, a gente está conversando individualmente com a bancada goiana. Então, assim, tem que fazer agora uma ação política, e os reitores têm que se manifestar com mais clareza sobre isso, né? Saiu ontem uma matéria aí na Globo, vocês viram ontem no Bom Dia Brasil, falando sobre esses cortes, além de já ter saído diversas outras matérias também sobre esse corte. Então, realmente, é uma situação complicada, que aí, então, com certeza, esse tema vai fazer parte da pauta agora, da plenária da Fazubra, e com certeza também agora, nessa plenária da Fazubra, que vai acontecer agora no dia 7 e 8, a Fazubra vai dar uma orientação de conjunto para as entidades todas sobre qual o procedimento que vai ser adotado com relação a esses cortes, né? Então isso vai ser discutido agora também na plenária, e aí então, discutindo, a gente vê então qual será a ação que está sendo proposta conjuntamente pela federação para a gente dar os encaminhamentos. No paralelo, a gente está fazendo isso, conversando com o reitor, fazendo todo o debate, né? E dizendo, olha, os reitores têm que se posicionar, não tem cabimento um negócio desse, né? Como é que os reitores não se posicionam assim muito contundentemente contra os cortes para a educação? E isso é uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, né? A Andifes, ela já foi muito mais atuante politicamente, né? Então, eu acho que tem que voltar a ter aquela atuação no sentido da defesa do ensino, né, de qualidade, porque tem expansão sem dinheiro, tirando os terceirizados, diversos setores vão fechar. Porque eles hoje funcionam basicamente com terceirizados, né? E a gente questionou também se não seria muito mais interessante se o governo, então, ao invés de defender a terceirização, a contratação dos terceirizados, defendesse o concurso público. Porque se fossem todos concursados, agora não seriam mandados embora, porque o recurso pessoal é garantido, né?
Aí, e é de outra rubrica, não é da rubrica de custeio. 70%, 60%, 70%, segundo o próprio reitor, vai para pagar terceirizados. Então, poder pegar esses recursos, investir no ensino, né, na pesquisa e na extensão, e não em pessoal, que está errado, né? E qualquer crise que tem, a gente sabe que as vezes vivem de crise, né? É só fazer uma avaliação da história da UFG, por exemplo, que ela é a crise cíclica, né? No Fernando Henrique a gente passou necessidade absurda, né? Deu uma melhorada, mas agora com o corte, com certeza vai retornar às dificuldades aí dos moldes aí, embora seja eleito o Brasil como pátria educadora. E nós fizemos outro ponto que a gente discutiu também ontem ainda com o reitor, foi o problema da saúde do trabalhador. A gente está com sérios problemas na universidade, sérios problemas. O CEAS está em crise, nós estamos com um problema sério no CEAS. Deu um adoecimento coletivo nos médicos. Então não está funcionando o CEAS, praticamente não está funcionando, né? A gente está com um problema muito sério lá. Então perícia médica não está sendo feita. Os mandatos de injunção, está tudo parado lá no CEAS, porque eles têm que dar o parecer, né? Os admissionais não estão sendo feitos. Então, assim, está um caos geral, né? E a gente fez essa discussão, ó, se tem que estar nessa crise, tem que ter alguém para intermediar essa crise. Porque tem que chamar todo mundo, identificar o problema, chamar o pessoal, sentar e discutir franca, aberta e honestamente. Porque não dá para ficar emperrado no setor e os trabalhadores serem prejudicados. Tanto é que o CEAS hoje, o CEAS ele é composto pelo pessoal do IFG, do IF Goiano e da UFG. O IFG já saiu, então já acabou. Agora o CEAS não é mais o CEAS para as três instituições. O CEAS agora, essa confusão toda, então o pessoal dos IFs tirou o pessoal deles e vai ficar então agora o CEAS só da UFG. A crise é séria no CEAS, né? E a gente disse, olha, tem que ter uma solução, tem que ter uma intermediação, e a gente, inclusive, olha, a gente pode, inclusive, ajudar, se for o caso, no debate, porque realmente está uma situação muito complicada no CEAS, né? Os periódicos, vocês lembram, na greve, que diz que o HC e o Rômulo Rocha fariam os periódicos, não está fazendo, diz que não deu certo, porque tem o negócio da guia, que vai para lá, que vai para cá e tal. Então, objetivamente, do ponto de vista da burocracia interna, teve problemas na burocracia interna de como pagar, de como fazer, né? E aí, então, parou. Então, olha, deu problema, parou? Não, deu problema, tem que resolver o problema. Aí a gente diz, olha, a GEAP agora conseguiu, tem já uma legislação da GEAP, que permite a GEAP fazer os exames periódicos. Então, por que a universidade não contrata a GEAP? Que a GEAP já tem convênio com a universidade. Então, poderia fazer isso já direto lá. Aí, a informação que a gente teve do CEAS é que não, nós encaminhamos essa legislação para o procurador da universidade e ele disse que não podia. Aí a gente questionou, mas como? O procurador agora, que na verdade não é da universidade, fora da universidade, está administrando a universidade. Inclusive, aí o professor falou assim, não, mas vocês não tinham me falado isso, então o senhor Orlando não sabia que tinha encaminhado isso para a procuradoria, e o pessoal, na verdade não é a procuradoria, né? É a AGU, né? A AGU, e que o Everaldo tinha feito parecer contrário, que não podia fechar com a GEAP. E até eu fiz uma brincadeira, então vamos lançar o Everaldo para reitor. Porque já é ele que administra na universidade, né? Na mesa ela já falou, então nós vamos lançar agora o Everaldo para reitor, porque ele é o reitor. Ele é o administrador da universidade. Tudo que cai lá, é ele que gerencia a universidade. E lá, assim, nada pode, tudo é legal e imoral, né? Então é uma questão muito complicada, né? Então ficou da reitoria ver essa questão, e aí ficou do pessoal da direção dos CEAS, mais a reitoria discutir essa questão aí, para ver então se dá o andamento aí nessa questão dos periódicos aqui, que é um direito que a gente tem anualmente de fazer, mas que não está sendo feito. A contagem de insalubre também já está parada,
e não tem como tocar os processos. As vagas extras para mestrado e doutorado, a minuta, porque tem que ser aprovada uma minuta no CEPEC. Então a minuta já está pronta, segundo o reitor, ele mostrou para a gente a minuta. Essa minuta deve ir agora para o CEPEC, segundo ele, já para as reuniões agora, para as próximas reuniões. Então a nossa representação do CEPEC, fica atenta, porque isso vai para o CEPEC, tá? Então quem estiver no CEPEC for nosso representante, não sei se o lá chegou, Rejane? Pois é, até agora eles não fizeram. Pois é. Forçar um pouco lá. Não, ele mostrou a minuta para a gente ontem. Para a nomeação dos novos. Dos novos conselheiros, tá certo, tá. A gente passou batido. Eles até agora nem estão. Não, passando batido. Tá, mas então assim, de qualquer forma, como a pauta foi muito grande, a gente ficou quase 2 horas discutindo os CEAs, ficou agora a gente fazer uma próxima reunião, ainda na semana que vem. Então a gente volta a essa questão aí. Inclusive tem outra questão que não preencheram todas as vagas, a representação não foi preenchida. Então também ficou essa tendência aí de ver como fazer. Se faz uma nova eleição para preencher as vagas, enfim, tem que discutir agora, esse é o debate que eles estavam procurando uma saída lá para discutir. De qualquer forma, então, vai para lá para fazer para votar lá no CEPEC essa minuta, essa resolução que a gente então tem que encaminhar. Esses são os pontos que a gente discutiu ontem, né? Gostou de cada o novo catalão, a crise de catalão lá, das questões de catalão lá? Não? Tá. Catalão, vocês viram aí, catalão está um problema seríssimo, porque o CIAS não funciona, né? Mas ele é baseado no levantamento que fez em 2011, agora mandou cortar 50% da insalubridade dos laboratórios de catalão. Só que aí então a questão lá agravou. Então, baseado no laudo de 2011, eles mandaram cortar 50% e a situação complicou porque eles fizeram biotério entre os laboratórios de química. Mesmo CEAS que está doente. Mesmo CEAS que está doente. Não, quem fez lá foi a administração que fez o biotério, né? Só que o CIAS, porque então lá não somos médicos, é engenheiro do trabalho. É o pessoal lá que cuida lá, que fez o laudo e então soltou o laudo e mandou cortar. Então isso também gerou uma crise muito grande de catalão e aí está correndo risco, e aí a proposta, vai ter uma reunião amanhã, dia 26, entre a administração de catalão, o sindicato e pró-reitores, diversos pró-reitores aqui, para discutir a questão de catalão. Se não achar uma saída, o pessoal de catalão já vai inviabilizar o ano. Então essa já é a deliberação dos trabalhadores de catalão. Se não encontrar uma alternativa, já vai ser, eles já vão entrar no movimento lá para inviabilizar o ano letivo, né? Então a aula de laboratório não vai acontecer com os técnicos, né? Porque realmente lá está muito complicada a situação lá de catalão. Bom, então é isso. Com relação aos informes, é isso que a gente tem para passar para vocês. Tem alguma solicitação de esclarecimento? Não? Então tá. Então, assim, eu já passei aqui todos os informes, paralisação, calendário da FASUB, também da campanha, paralisação do dia 3 de março. Então vamos fazer da seguinte forma, porque tem ainda, vamos votar aqui o dia 25, que é amanhã, a paralisação do dia 3 e a realização do debate sobre conjuntura daqui a 15 dias. Pode ser? Essas 3 propostas a gente volta agora. Tem acordo nessas propostas? Tem alguém que faz uma proposta diferente? Acrescenta alguma coisa? Dia 25 é o ato na Praça do Bandeirante amanhã, que é para ser um ato unificado aqui das entidades SPFs, que é dentro daquele programa que as entidades que o FODESPEF apresentou, de 25 ao lançamento da campanha salarial, vai ter o lançamento oficial lá em Brasília e que cada estado ficou de realizar um ato também.
tá? E aí a proposta, então, é amanhã, dia 25 de manhã, na Praça do Bandeirantes. Esse é o calendário, que é o calendário para a gente, então, agregar a esse calendário. É o calendário que já está sendo discutido por outras entidades. E dia 3, a paralisação. Então, a gente voltando aqui já está voltado para a paralisação dia 3. Certo? E a realização do ato, do seminário que a gente tem que fazer, que aí a gente poder até discutir se como atividade de paralisação a gente já faz, então, esse debate. Não é? Então, assim, olha, paralisação, mas com debate. Né? Então, a gente já faz aqui. Então, dia 3, paralisação, ninguém vai trabalhar, mas todo mundo vem para o debate, vamos fazer um amplo debate sobre conjuntura, trazendo as diversas posições políticas sobre o tema. Né? Então, a gente traz a representação da Conlutas, a representação da CTB, a representação da CUT, né? Para fazer uma avaliação de conjuntura, para a gente, então, ter uma visão mais ampla, um panorama mais amplo aí do que está acontecendo das perspectivas do engenheiro. Tem alguma proposta diferente dessa? Dia 3. Antes da plenária. Até é bom porque já prepara os delegados para ir para a plenária, para fazer a questão de conjuntura na plenária. Porque o pessoal já sai daqui já afinadinho para fazer uma discussão sobre conjuntura. Certo? Então vamos colocar em votação companheiros que concordam com essas propostas, que é engrossar o ato, a gente participar então do ato de amanhã, dia 25, na Praça do Bandeirantes, na parte da manhã, paralisação dia 3, com realização de um debate política e econômica no dia 3. Então, paralisação com debate no dia 3, tá? Então, companheiros que concordam com essas propostas, manifestem levantando o braço. Obrigada. Contrários? Abstenção. Então, aprovado por unanimidade nosso calendário de luta aqui agora até o dia 3 de março. Bom, o próximo ponto de pauta, então, é a prestação de contas. Aí nós, então, vamos sair daqui e chamar aqui, então, o Sheldon, que é o contador, chamar o Conselho Fiscal, que está aqui o Catarino, o Ivan, o Gessé, os funcionários aí. Bom, então quem está aqui do Conselho Fiscal é o Catarino, o Gessé e o Ivan. E o Paulo Guerra, que é o coordenador financeiro do sindicato. A Laura está no link, está internada, então ela não pôde vir, ela é do Conselho Fiscal também. O Juarez está de férias, ele está viajando. O material vocês têm irmãos aí, nós distribuímos. A gente mandou por e-mail. Todo mundo recebeu o material por e-mail? Quem não recebeu, avisa o e-mail do sistema, porque a gente manda todas as mensagens, né? Então, assim que ficou pronto, a gente caminhou. O Conselho Fiscal, a de 2014 eles vão apresentar, porque ficou pronto ontem, então não deu para a gente reproduzir. E aí vocês então com o material aí para acompanhar. O Sheldon é o contador para esclarecer todas as questões daqui, e o Paulo Guerra então vai coordenar esse trabalho e eu vou sentar aí. Porque é muito sem peso. Vai levar um menino. Vai trabalhar. Balanço agora, você
Bom dia, companheiros e companheiras. Deu 30% o orçamento posto. Outra porra. Bom, como a Fatinha já tinha iniciado na fala dela, quer dizer, nós enviamos, nós já disponibilizamos na página do sindicato todo esse material, né? Os boletins, fatos de prestação, com detalhamento, né, do saldo, do nosso demonstrativo das contas de 2012 a 2014. E, claro, para facilitar também o acompanhamento, nós materializamos, né, com esse material, todos já tem em mãos. Ótimo. Eu acredito que a melhor forma seria já abrir de imediato para algum esclarecimento, né? Se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ler, porque quer dizer, o que nós temos aqui a avaliar é que nesses 3 últimos anos houve na execução das nossas contas um alto investimento, né, que a direção fez em todas as áreas do sindicato, tanto na questão do movimento, do nosso movimento, na questão patrimonial. Houve uma evolução significativa, né, desses itens, né, a melhor prova, quer dizer, onde nós priorizamos a questão na história da nossa entidade, quer dizer, nunca houve um investimento tão alto na nossa sede social, quer dizer, está demonstrado nessas contas. E agora, para se mostrar e para se ter uma clareza, a questão é meramente técnica mesmo, né? Então, até para a forma de esclarecermos isso, já é entrar já na discussão, evidentemente, havendo alguma dúvida, algum questionamento, nós estamos aqui para responder. Quer dizer, eu vou... já vou aqui passar para o Sheldon, né? Para ele fazer uma exposição, que aí a questão é técnica mesmo, ele é o contador, e evidentemente a partir de então a gente já está aberto para os questionamentos. Bom dia a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Sheldon Astor, sou contador, inscrito do Conselho Regional de Contabilidade sob o número 8709 e trabalho já no sindicato como funcionário há 19 anos. Né? Então, eu tenho história para contar aqui no Sindicato. Né? Participei de várias diretorias, vários companheiros, a gente caminhando junto e sempre no intuito de coordenar, de zelar, de olhar pelo patrimônio do sindicato. Porque, afinal de contas, todos nós aqui lidamos com o dinheiro de terceiros. Quem são esses terceiros? Vocês, associados, que contribuem, que fazem jus a cada centavo aplicado no sindicato, que politicamente que não é a minha área, mas que são todos interessados, todos buscando um objetivo maior, que são conquistas para a categoria, que é bem-estar para a categoria, né? Então eu me sinto lisonjeado de ter passado por diversas diretorias já ao longo desse tempo, né? E como meu cargo é de confiança, eu estar aqui já esse período todo, né? E sempre correspondendo ou sempre tentando corresponder às expectativas de vocês, tá? Já que nós temos um departamento de
Tá, desculpe a falha técnica, vamos dar prosseguimento. Falha técnica. Né? Então, continuando, quero dizer a todos vocês que nós temos o departamento de contabilidade aqui no sindicato, nós temos o departamento de pessoal, onde todas as contas do sindicato, qualquer documentação, qualquer questionamento pode ser encaminhado a mim, pode ser encaminhado à coordenação, que será prontamente respondida. Certo? Nós temos nossas contas realmente abertas, nós temos as nossas contas aprovadas pela instância máxima do país, que é a Receita Federal. Então eu gostaria de fazer um breve relato aqui, sem tomar muito tempo e não se tornar, não tornar a Assembleia cansativa, mas só alguns aspectos sobre o sindicato. O sindicato é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Isso é determinado pela Constituição Federal. E como prerrogativa disso, nós somos imunes do imposto de renda. Sindicato e qualquer instituição sem fins lucrativos, ela não trabalha com a figura de lucro ou prejuízo. A gente trabalha com a figura de superávit e déficit. Superávit quando Desculpe novamente. Então, superávit é quando a arrecadação no período se torna maior do que a despesa. E déficit, ao contrário, quando a despesa dentro do período ela é maior do que a receita. A lei diz que as instituições e as entidades sem fins lucrativos, quando ela obtiver superávit, esse superávit não... Você aceita? Tá, então... Levanta, chão! Alô. Estou em posição. Alô? Segurar na propriedade. A proteção é fundamental, né? Então, gente, continuando, vamos ver se não dá problema mais. Esses superávites, o que a lei diz? Eles não podem ser acumulados por um longo período. O superávit que a instituição obtém em algum período, em determinado momento, esse superávit terá que ser revertido em patrimônio, certo? Que são os bens móveis, os bens imóveis, ou reinvestido em prol da instituição, em prol da categoria, certo? Então, dentro dessa linha aí, a diretoria vem trabalhando esses recursos do sindicato, né? Promovendo, atuando bastante na nossa sede social, porque lá todos vocês sabem, é uma construção antiga, né? E por ser uma construção antiga, ela tem que estar sempre em reforma, tem que estar sempre sendo reparada. E isso demanda realmente um grande investimento ou um grande gasto, né? Além dessas reformas,
são também investidos em equipamentos, em imóveis, em utensílios, né, de forma a manter a sede social dentro de uma qualidade que hoje realmente, nesse período todo que eu estou no sindicato, eu acho que o sindicato, a sede social estruturalmente está muito bem, né? A gente ouve críticas, mas também ouve bastante elogios com relação à sede social, né? Eu queria acrescentar mais ainda que o sindicato, apesar de ser isento do imposto de renda, como qualquer instituição nacional, o sindicato está sob as leis federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária. Tá? E a gente tem a obrigação, eu como computador, de estar zelando por essas informações, tá? Porque nós, sindicato, enquanto sindicato, nós necessitamos mensalmente das nossas certidões negativas de débito. Até porque a gente é cobrado quanto a isso em todas as esferas. Tá? E se a gente não tivesse de posse dessas certidões negativas, a gente não conseguiria hoje estar nem arrecadando, porque o SEAP, se não tiver na linha, o SEAP não faz o desconto e o repasse da contribuição para o sindicato. Né? Com relação ao patrimônio do sindicato, vocês receberam aí por e-mail uma relação de todo o patrimônio adquirido durante esses últimos 3 anos. Certo? Está descrito unitariamente, tá? Está descrito o fornecedor, número de nota fiscal, data de aquisição. Quer dizer, quem quiser ver alguma nota fiscal dessa, estão nos arquivos do sindicato, é só me procurar a diretoria, que não tem problema nenhum. O patrimônio físico do sindicato é composto pela nossa sede administrativa, pela sede social e por 3 veículos que nós temos. O sindicato tem um assaveiro que foi adquirido agora esse ano, tá? Por problemas do Detran ainda não conseguimos tirá-la da concessionária ainda, né? Temos a Dobrô, né? Que foi adquirida com recursos do sindicato, e temos também o Siena, que foi adquirido com recurso do fundo de greve. Tá? Então, desses itens são compostos o patrimônio do sindicato. Especificamente da contabilidade, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a contabilidade ela é escriturada de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Então, anualmente apura-se o balanço, tá? Estão todos aqui e a cópia desses balanços está no informativo, tá? E dizer a vocês também que esses balanços aqui, eles são declarados à Receita Federal e a escrituração contábil é registrada no cartório de pessoa jurídica do Estado de Goiás. Certo? Então, estão todos aqui formalizados perante as instituições. Para consulta também, como é um material extenso, para consulta também, quem quiser dar uma olhada em balancete, item por item, tá? Está aberto essa consulta, reafirmo, a qualquer associado. Nossas contas são públicas. Tá? Um pouquinho sobre a greve, que está aqui no balanço, apesar de a greve ter a sua receita própria e seu gasto próprio, tudo que foi contabilizado na greve, tá, no ano passado, está registrado também em nossas contabilidades. Tá? Greve é uma administração diferente dos recursos, sim, mas tudo em nome do sindicato. Tá? As nossas receitas, as quais nós trabalhamos,
Nós trabalhamos com as receitas de contribuições de vocês, né, com as vendas do clube, com as taxas de convênio, porque cada convênio, cada linha emitida do sindicato, o sindicato sai junto a 5% desse valor, as taxas de pecúlio, tá, cujo pecúlio é administrado pelo sindicato também, né, e pelo baile dos gerações, que é o baile que tem as terças-feiras, no qual é cobrado ingresso, um preço irrisório, mas que dá para todo mundo se divertir e manter as pequenas despesas. Né? Dívidas. O sindicato hoje não tem dívidas. A única, vamos dizer assim, o único recurso que vai estar comprometido daqui para frente é o veículo que foi dado uma entrada, certo? Que é o Siena novo que nós não recebemos, aí o Saveiro, desculpa, que é o Saveiro, e foi parcelado, né, Paulo, esse Saveiro, em 36 vezes. Né? Não temos dívida de natureza fiscal, tanto é que temos todas as certidões negativas, né? E temos também, com relação aos investimentos, também todos os nossos investimentos estão quitados. Tá? O clube, apesar de ter a sua receita do restaurante, da lanchonete, eu quero esclarecer a vocês o seguinte: muito das despesas do clube, grande parte, é paga pela sede administrativa, com a contribuição social de cada um de vocês. Porque a gente tem que ter consciência que a nossa estrutura é muito grande e uma lanchonete e um restaurante não vai dar conta de suprir os 25 funcionários que nós temos lá e mais a manutenção toda aquela estrutura. Né? Então, nossos investimentos da contribuição de vocês são realizadas na sede administrativa e também na sede social. E contando também que os preços praticados pelo grupo estão assim, um pouco abaixo do mercado, né, no sentido do associado também ter algum tipo de benefício. Né? Temos os convênios médicos, né, abertos a todos aqueles que participam do sindicato, que são associados. Né? Nós temos o nosso departamento de emissão de guias, tanto aqui na sede administrativa quanto no postinho no campus. Né? Temos também o pecúlio, né, que é uma forma de arrecadação, que o sindicato recolhe esse dinheiro dos peculiados, passa por nossas contas, e à medida que, infelizmente, e que não tem sido poucos, tem acontecido os óbitos, o peculiado ele solicita junto ao sindicato o recebimento dessa sua parcela. Em cima de cada pecúlio desse, o sindicato arrecada 3%, tá? A título de contribuição para custear a malha direta, as informações que têm que ser gastas com correios para estar sempre colocando os peculiares a par da situação. Né? E, por fim, a nossa parte de pessoal. Só uma dúvida, esse pecúlio é opcional para o servidor ou ele está incluso na contribuição que nós fazemos, que é aumentar no nosso cheque? O pecúlio é opcional, inclusive ele tem um status, um regimento interno próprio. Então, quem quiser participar do pecúlio pode procurar o departamento do sindicato, que ele vai ser inscrito juntamente com a sua família. Tá? É uma contribuição à parte. Né? E quanto ao nosso quadro de pessoal, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós somos aqui na sede administrativa, a título de informação, 19 funcionários e mais 3 estagiários. E lá no clube nós somos 25 funcionários para estar tentando atender a vocês, associados, da melhor forma possível. Né?
do que saber a respeito do sindicato, né? E dentro disso que eu coloquei para você, foi gerado através do levantamento contábil esse resultado, tá? Que está publicado aí para você. Nós temos aí o balanço, né? Nós temos primeiro o detalhamento do saldo bancário. Esse detalhamento do saldo bancário, ano a ano, ele está apresentado na contabilidade, ele está registrado e temos todos os extratos, tá, que comprovam essas informações aqui. Todas essas informações, como eu disse, repito, foram extraídas do balanço, tá, cujo balanço está registrado, né, nos órgãos competentes. Então, vocês folhearam aí, tá, temos os demonstrativos do balanço, os demonstrativos de resultado, né, e mais à frente nós temos os pareceres, né, do Conselho Fiscal, tá, porque essas contas nossas também são analisadas e são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, os quais emitem seus relatórios, orientam a diretoria, orientam a contabilidade, como investir, como gastar, como aplicar a verba do sindicato. Né? Então nós temos aqui resultados, né? E dentro desses resultados a gente pode constatar, né, que todas as despesas dos sindicatos e todas as receitas estão registradas. Então, gente, eu quero fazer... eu tive reclamação que... eu não consigo entender. Eu sou técnico, então eu tenho que apresentar conforme a lei preceitua, né? Eu tenho que emitir meus relatórios tecnicamente. Então, se alguém achar que deve solicitar algum esclarecimento adicional a respeito desse balanço, dessas demonstrações, repito, é um material extenso, mas na contabilidade temos os balanceiros que especificam conta por conta, gasto por gasto, certo? E então, reafirmo, as contas estão todas abertas. Quem quiser consultar alguma coisa, é na hora. Então, dentro dessa reclamação que eu coloquei, é porque se torna um documento sucinto, um documento bem resumido da situação do sindicato e da situação contábil, que nada mais é do que o registro dos atos e dos fatos acontecidos durante a administração. Ok? Então, eu encerro aqui a minha explanação, mas estou aberto a qualquer tipo de pergunta ou questionamento. Então eu gostaria de devolver a palavra. Só um minutinho. Eu fui solicitado aqui. Tá. Não, então. Vamos lá. Sim. Perdão. A questão de esclarecimento. Sim. A questão de receitas de contribuições está incluída também as receitas dos sócios contribuintes, além dos sócios pleno? Os sócios contribuintes, sim. Da sede social. Da sede social. Na realidade, no meu entendimento, os contribuintes da sede social, eles são contribuintes do sindicato. Certo? Isso, agora tem aqui no demonstrativo, né? Qual item você está vendo aí? O primeiro item de 2014. Certo. Pois isso é o que eu estou dizendo, isso é um quadro sucinto. Mas na contabilidade nós temos lá separado essa contribuição que é cobrada hoje no valor de R$40. Então, portanto, ela está inclusa aqui nesse. Você sabe dizer mais ou menos a proporção de sócios plenos, sócios contribuintes, a arrecadação?
Olha, a arrecadação nossa de sócios plenos, ela está em torno de R$209 mil hoje por mês. A de sócios contribuintes, em torno de R$3.500. Tá? É só isso. Eu queria só perguntar, aqui no balanço patrimonial, vocês citam os créditos a receber, que é o quê? Esses créditos a receber são o seguinte, a mensalidade devida, vamos um exemplo para vocês. Exemplo não, um fato. A contribuição referente ao mês de dezembro de 2014, a contabilidade já apropria ela como receita e lança aqui como um crédito a receber. Porque essa contribuição se refere ao mês de dezembro, mas ela vai ser creditada ao sindicato no segundo dia útil de janeiro. Então funciona dessa forma. Isso chama previsão contábil. Tá? Não, os contribuintes associados, a contabilidade registra ele de acordo com o pagamento, porque pode se desligar a qualquer hora. Agora, esse valor previsto em créditos a receber, esse valor nos é fornecido pela universidade e isso já foi retido na conta no contra-cheque do servidor. Isso aqui eu coloquei. 2013. Deixa eu ver aqui. Toma de crédito. Sim. Boa pergunta. Apesar da gente não ter tido greve, como é determinação ao final de cada greve, o saldo da conta, o saldo de contribuição, ele tem que ser aplicado obrigatoriamente na caderneta de poupança. Então essas receitas são o rendimento do fundo de greve desse ano aqui. 2013. O saldo do fundo de greve vai ser colhido em 2012. Isso. Tá? E quero dizer para você também que hoje, resultado da greve anterior, de 2014, que foi encerrada com um saldo de 76 mil que vocês assinaram, tá lembrado? Vocês assinaram o relatório, esse saldo consta aqui, ele está aplicado e ele já está em 79.238,32. Isso em 31 de dezembro de 2014. Então essa conta já recebeu crédito em janeiro e em fevereiro, de acordo com o aniversário da poupança. Algo mais? Vocês sabem demonstrativo. Sim. Vocês estão dizendo que no 2014 vocês encerraram com déficit de 99. Sim. E que isso se deve ao resultado da aquisição de bens permanentes. Aqui. Não parcelado? Você está falando do déficit demonstrativo. O resultado de 2014 foi em função da aquisição de bens móveis em continuidade daquela declaração da receita. Essa despesa foi parcelada. Será que Não. Essa despesa não é parcelada. O parcelamento, o único que nós temos é o veículo que foi adquirido agora em fevereiro, que nós não entregamos. Tá? Sim. Sim, mas esses são investimentos. Investimento não se confunde com gastos, né? não, mas eu estou perguntando isso, só que para vocês esclarecer melhor o déficit e a explicação que está aqui no rolar Sim. Tá.
A gente pode observar aqui que, só para dar uma esclarecida, o déficit é quando as despesas são maiores do que a receita. Certo? Então você pode observar que no ano anterior nós tivemos um superávit de R$551 mil. Então, essa poupança feita em um exercício, ela pode ser aplicada em outro. Entendeu? Porque o exercício financeiro, cada demonstrativo desse, de acordo com as leis contábeis e de apuração de resultados, ela começa em 1º de janeiro do exercício até 31 de dezembro. Então, se a gente gastou mais aqui e não está devendo, significa que a gente tinha uma poupança conforme está demonstrado aqui. A gente já tinha esse saldo de exercício anterior. Entendeu? Mas o déficit está só demonstrativo. Ele está dizendo, então, que o superávit de 2013 foi... Exatamente, foi o que eu coloquei a princípio, é isso mesmo. Que os superávites do sindicato ou de qualquer instituição sem fins lucrativos, esse superávit tem que ser aplicado na aquisição de bens ou no bem-estar e na manutenção do patrimônio que é de vocês. Tá? E dentro desse déficit aqui está uma reforma também aplicada pela diretoria de revitalização da sede social, tá? Que foi incluído obras guarita, obras restaurante, revitalização do parquinho, certo? Manutenção. Então, é uma estrutura muito grande que toma dinheiro. Sim, eu estou justificando só. Eu estou questionando é porque vocês fizeram uma rodapé dizendo que esse déficit vai ser quitado durante o saco. Porque esse aqui de 2015, então, praticamente, não vai ser, ele está quitado. Sim, mas agora aqui ó, a gente tem também no balanço, igual a Fátima colocou, teve alguns equipamentos que a gente comprou a prestação, mas a gente tem aqui no balanço na última folha, no balanço 2014. Aqui, ó. Nós temos aí a conta de passivo. O que é o passivo? São as obrigações do sindicato. A gente pode observar que a gente tem uma conta com fornecedores aí de R$35 mil. Isso aí tem incluso tudo que o sindicato compra e paga a prazo, porque emite a nota fiscal num determinado momento e emite o boleto para ser quitado adiante. Então aqui nós temos as contas de aquisição de equipamentos, de material de expediente, tá certo? Então o mecanismo é esse, entra de um lado e sai do outro. Tá? Pois não. Então, só verificando se eu entendi. Vocês falaram que fizeram investimentos na sede social. Sim. E esses investimentos aqui, eles estão anotados como despesas gerais da sede social. Despesas gerais. E temos o balancete que especifica e temos as notas fiscais que foram fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, onde diz que tem tudo que foi investido então, na reforma e manutenção do clube. Se na gestão desse ano não manter os investimentos, cessar... E nem os gastos. A tendência é que as despesas gerais com a sede social, elas retornam aos patamares de 2013. Isso. E, por consequência, nós vamos ter um superávit. Porque a gente trabalha com um orçamento que ele não é extrapolado. Tá? A nossa receita ela é maior do que as nossas despesas correntes. Maior do que as nossas despesas corriqueiras. Tá certo? Então, surgem aí como eu coloquei, a nossa construção, a nossa sede social é muito antiga, então ela precisa estar constantemente com reparos. Há outro detalhe também. Dizem que o Brasil vive em função de tragédias, né? Mas parece um fato. Parece não, é um fato infeliz. Né? Mas depois daquele problema em Santa Maria, a prefeitura, a vigilância sanitária esteve lá no clube,
exigiu de nós uma série de mudanças, uma série de adaptações que custou muito dinheiro. Tá? Questão de bombeiros, reformar a saída de salão, ampliar a saída, reformar teto, projetos, certo? Nós tivemos que pagar projetos para apresentar no corpo de bombeiros, certo? Então, nós, o sindicato, temos todos esses, tá? O sindicato gastou muito dinheiro para adequar a sede social às normas da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros. Tá? Foi satisfatório? Tá? Gente, alguém mais? Ok. Gente. Mas aqui, é só para entender, Sim. os gastos de 2014, mas se a gente tem superávit aqui, 151, mas não está incluído aqui no demonstrativo de 2014? Não. Ele está no balanço. Se você ver no balanço aí, por favor, na última página, você vai encontrar uma conta que chama superávites acumulados. Essa conta aí é a antepenúltima linha, 809 mil. Esse aí é o resultado. Está incluído aí. Isso é técnico. As peças contábeis são divididas em ativo, passivo, contas de receita e conta de resultado. Certo? Você pode ver que essa conta chama-se superávit acumulado. Se num período eu tenho superávit, essa conta minha vai crescer. Se eu tenho déficit, ela vai diminuir. Essa conta aqui reflete o superávit do sindicato desde a sua criação. Porque o balanço patrimonial ele é uma sequência anual. E o passivo não zera como as contas de receita e despesa. Então, desde a sua criação, em 1973, desde 1973, a contabilidade vem acumulando esses resultados. Ok? Então, quando terminou o exercício 2014 agora, a contabilidade zera todas as contas de receita e despesa e começa o ano civil. O exercício civil. Tá? E as contas de ativo e passivo elas permanecem e vão sendo alimentadas de acordo com os atos contábeis acontecidos durante o ano. Ok? Gente, obrigado pela atenção, espero ter sido satisfatório nas elucidações e nas questões. E reafirmar, não canso de reafirmar. Agradecer a confiança das diretorias que passaram, tá, por eu estar todo esse tempo diante da contabilidade do sindicato e colocar mais uma vez, estou à disposição de todos vocês. Tá? Se quiser falar comigo, Sheldon, preciso disso, na hora. Tá? Estou aqui no sindicato. Muito obrigado. Bem, nesse demonstrativo também, informativo, vocês veem aí nas páginas centrais os pareceres de 2012 e 2013 do nosso Conselho Fiscal. E como o último parecer, a reunião foi findada no dia de ontem, evidentemente não deu para a gente encaminhar para a gráfica. Né? Então eu vou passar a leitura, né, da recomendação do Conselho Fiscal, do parecer do Conselho Fiscal, e em seguida nós vamos entrar em regime de votação para apreciação das contas do sindicato. Parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2014. Goiânia, 19 de fevereiro de 2014. O Conselho Fiscal do Sindiefes, dando cumprimento às prerrogativas que lhes são inerentes, quais sejam a de proceder à análise, fiscalização e conferência dos demonstrativos contábeis e financeiros, após realizada sua função e com base no Estatuto do Sindiefes, artigos 60, 61 e 62, conclui por encaminhar a plenária estatutária para apreciação e aprovação a
as contas do sindicato referente ao exercício financeiro de 2014. Foram analisados todos os balancetes e demonstrativos contábeis, ressaltando que não encontrou nada que possa comprometer a atual direção e nem tampouco a saúde financeira da entidade. E dessa forma, recomenda a sua aprovação, bem como por encaminhar a decisão para a sua homologação final. Nesse sentido, comprometem-se e reafirmam esses propósitos e signatários, membros desse colegiado e responsáveis pela realização do trabalho. Atenciosamente, segue o documento assinado, né, por 4 conselheiros, a exceção da Laura, que está com problema de saúde, e o Juarez Rodrigues, que está de férias. Tá? É isso? Então nós vamos entrar mais. Paulo, eu não sei se é referente a você, mas sobre a declaração do imposto de renda, ela começa segunda-feira. Até hoje nós não recebemos os nossos. Olha, eu vou. Problema de informação, duas informações, a da outra está pronta, a outra não está pronta. Por quê? Tá, nós estamos, para quem não viu, nós estamos acertando a questão ainda do nosso sistema, né? Então, seguramente é só para fazer essa amarração aí. E a gente está em cima aí do programador para acelerar, né, esse processo, mas nós acreditamos que ainda essa semana a gente consegue liberar todas essas procurações, tá? Todas essas declarações. Aí eu dou ao final da votação, eu faço um outro esclarecimento dentro da sessão das declarações de imposto de renda. Tá? Vamos entrar então, gente, em regime de votação. Eu quero submeter as contas do sindicato do exercício de 2014 à aprovação desse plenário. Os companheiros que concordam com a aprovação, conforme o que foi apresentado aqui, conforme a indicação do Conselho Fiscal, por favor, se manifestem levantando os braços. Obrigado. Os que são contra, abstenções, com 2 abstenções, estão aprovadas as contas. Né? Muito bem! Só com relação a essa preocupação que o Marcos levantou, eles vão esclarecer. É de toda a gestão. Gente, vamos repetir então a votação. Desculpa, houve um erro aqui no encaminhamento, como também está sendo registrado por vídeo. Então nós estamos apresentando aqui a prestação de contas da gestão unidade tributária do período 2012, 2013 e 2014, conforme foi apresentado aqui. Os companheiros que concordam com a aprovação das contas desse exercício, por favor, se manifestem levantando o braço. Obrigado. Contrários, abstenções. 2 abstenções, as contas estão aprovadas. Só esse esclarecimento aqui, do ponto de vista técnico também, ao mais, porque é bom que todos vão precisar dessas declarações. O seu questionamento é com relação à informação do sindicato quanto aos gastos com convênio. Como o Paulo disse, essa informação vai ser repassada, mas eu gostaria de atentar a todos vocês. O cerco federal está apertando, principalmente com relação à parte médica declarada, certo? Vai estar sendo iniciado agora, dia 2 de março, o período de entrega de declarações de imposto de renda da pessoa física. Então eu queria orientar vocês que tomem muito cuidado, porque nós tivemos 900 mil declarações retidas em malha no exercício passado, 75% delas em virtude de informação desencontrada de plano de saúde, médicos, hospitais, dentistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.
Então, gente, na hora de vocês fazerem a declaração de imposto de renda de vocês, não informem CNPJ do sindicato, porque não vai passar. O sindicato é um convênio. Vocês vão ter que informar na declaração de vocês o nome do médico que atendeu a vocês ou seus pacientes, ou seus dependentes, ou o CNPJ do hospital e da clínica. Para tanto, o sindicato fornece a cada associado essa informação detalhada com o nome do médico, com o CPF do médico ou a nota fiscal emitida em nome de vocês com o CNPJ. Tá? Outra coisa, vocês só poderão declarar, né, no imposto de renda de vocês, a despesa médica inerente àquele dependente ser no imposto de renda. Não adianta vocês declararem uma guia que vocês tiraram para a mãe de vocês se a mãe não for dependente do imposto de renda. Vai cair na malha fina. Então, procure, sem propaganda, tá? Procure seu contador, procure seu advogado, procure seu amigo que entenda mais ou menos, para vocês não terem aborrecimentos. Tá? E o cerco, como eu disse, está apertando. E um alerta também, que a gente teve muitas consultas do sindicato, é com relação a algum filiado tenha recebido alguma ação judicial. Tá? Muita gente achou ou pensou que, por já ter tido o imposto retido no ato do recebimento, não deveria declarar isso ao Fisco Federal. Mas tem que declarar. Quem recebeu 28, 3,17, hora extra, quem recebeu FGTS, apesar de ser isento do imposto de renda, mas a obrigação de declarar, ela existe. Então fiquem atentos. Tá? E outro detalhe, as multas aplicadas por essa omissão são pesadíssimas. Ela pode chegar a 150% do valor não declarado ou do imposto não recolhido. Tá certo? Então, gente, muita atenção, porque eu sei, todo dia a gente vê publicações aí no site a respeito do aperto fiscal. Tá? Então, quanto menos aborrecimento a gente tiver, melhor. Fica a dica. E se alguém precisar de algum esclarecimento a respeito de declaração, apesar de não ser o meu ofício no sindicato, mas eu tenho o maior prazer em estar orientando a todos os associados. Tá ok? A minha está simples mesmo, que eu deixo dinheiro para 3,17. Bom, então, era assim. encerrado essa parte. Só de imposto. O último ponto de pauta nossa, então, é a escolha de delegados na área da Fazubra. Como é de praxe nosso aqui, a gente, até para evitar aquela confusão toda, sempre, né, na eleição de chapa, que nós vamos ter que passar esse problema na escolha de delegados para o Congresso da Fazubra, eles não têm alternativa, mas a gente tem sempre feito aqui os acordos para, ao longo do período dos últimos anos, para contemplar todas as coisas na plenária da Fazubra. E nessa perspectiva aqui, então, foi feito, então, assim, aqui tem uma proposta aqui de nomes para a plenária da Fazubra. É a sua chapa? Catarina. Bom, nessa, então, está quebrado o acordo. Porque o Antônio Gil apresentou uma chapa, então está quebrado o acordo. Mas é o seguinte, o que a gente sempre faz? Vai uma pessoa pelo grupo com lutas e intersindical, né? Vai uma pessoa pela CUT e vão duas pessoas pela CTB por conta da proporcionalidade.
foi feita essa conversa aqui com as principais lideranças dos grupos que atuam aqui, mas o Antônio Gilson apresentou. Ele apresentou uma proposta de chapa. Então, quem está apresentando essa proposta de chapa está quebrando acordo. Marilda. A chapa independente agora. Então, assim, olha, esse acordo a gente tem feito ao longo, né, dos anos, da forma como aqui. Eduardo veio conversar comigo, como sempre a gente faz, e nós temos uma pessoa que é do Partido dos Trabalhadores também, que é o Juvan, e a gente indicou para o Eduardo, inclusive o Juvan. Antônio Gilson chegou, veio conversar comigo, e agora, nesse momento, ele falou que iria montar a chapa. E por ter pessoas que não são da chapa cotista nessa chapa, a gente não tem acordo. Então, por estar como a cabeça lá na direção da Fazubra, por estar na liderança desse grupo aqui, o nosso nome indicado é o Juvan Acordo. Vai lá. Tá, o cara do outro precisa a chapa e a gente vai pro voto. Vamos colocar chapa a chapa. Cada força apresenta a chapa, corre o risco de. Aí nós vamos ter que fazer assim, olha. Aí, gente, olha só. Nós vamos ter que seguir então agora. Se houver, cada força apresenta a chapa. Aí só vai quem tiver, tem que ter. Qual que é o percentual do voto da Fazubra para isso? Agora nós vamos ter então que ver o Estatuto da Fazubra e ver lá a proporcionalidade no caso de não ter uma chapa única. Porque a gente trabalha o seguinte, aqui a gente compõe e monta uma chapa. Aí é chapa única. Não sendo chapa única, tem que ser agora de acordo com a Fazubra, sim. Isso não estava na pauta, discussão sobre uma chapa, apresentação. Não, tá sim, tá, isso por delegado, tá. Isso por delegado, tá. Não, estava na pauta. Gente, olha só. Tem a proposta aqui de manter duas chapas. Uma chapa apresentada por nós, que é aquela que tem grupo, pessoas de todos os grupos políticos, e a outra chapa é a chapa apresentada pelo Antônio Gilson. Tem essa proposta aqui. Sim, independente, mas eu já estou discutindo isso aqui. Gente, olha só. São 4 delegados de base. Já tem aqui pessoas aqui votadas que já era proposta aqui. Elma Dutra como titular, Regiane como suplente, Eduardo e Luciano. E os titulares. E a Camila como suplente, o Gilvan como titular, e a Michelle suplente. Essa precisa apresentada aqui. Entendeu? A chapa. E a outra, então a outra, que o Dr. Justo apresentou aqui agora. Aí é independente. Aí nós temos os nossos, essas pessoas não podem dar. Antônio Gilson, Fernando Mesquita. Eu vou botar no Jorge Roberto, Simval Gonçalves. Isso aí que é pro Rio de Janeiro. Alexandre Alves. Quem é Alexandre? Alexandre! Tá boa? Gente, votação. Não,
Chapa 1, chapa 2. Então é o seguinte, olha, nós vamos votar, contar os votos e depois nós vamos ver a proporcionalidade. Tá ok? Porque quem atingiu um percentual tem que ir. Tá ok? Só que depois a gente vai ter que ver como é que isso soluciona. É proporcionalidade, né? Mas você vai só vai para a plenária a chapa que atingir 10%. No mínimo 10%. Tá ok? Então nós temos que ter. Aí tem o número de pessoas que assinaram, né? É votos válidos? Serão considerados votos válidos para a proporcionalidade apenas aqueles atribuídos a qualquer uma das chapas. Tem que somar só o pessoal os votantes. Os votantes. Então vamos lá. Vamos lá aqui em regime de votação. A chapa 1. Chapa 1. Composto pela Elma, titular, Regiane, suplente. Eduardo e Luciano, titulares, e a Camila, suplente. O Gilvan, titular, e a Michele, suplente. O delegado de direção, aí sou eu ou o Fernando, que a gente vai, né? Vamos eleger nós dois, ou o Paulo, qual que tem? Aí nós tá? Aí a gente briga entre nós quem vai, tá? Então essa é a chapa 1. Chapa 1. A chapa 2 é Antônio Gilson, Jorge Roberto, Simão Gonçalves, Alexandre Alves, Luiz Aníbal e Robson Bessanoli. Chapa 2. Então, companheiros que votam na chapa 1, Elma, Eduardo, Luciano, Gilvan e suplente, Regiane, Camila e Michele, se manifestem levantando o braço e mantenha que nós vamos contar. Gilmar Costa. Cinquenta e 52, 53, 54, 55, 56. Chapa 2, por favor, se manifeste levantando o braço que vota na chapa 2. votos independentes. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. A chapa 2, por favor. 10.
Abstenção. Abstenções. Uma abstenção, duas abstenções. É só mais que conta, né? Tá, então são 57, 67, dá 67, quanto deu aí? Não, era 56. Pessoal, ó, uma necessidade de ajuste para participação do Sindifest no ato de amanhã, o ato unificado do setor dos fundos federais, então não vai ser mais na Praça do Bandeirante, e sim naquele prédio em frente ao Ministério da Saúde, ali na esquina da 83, na Praça Cívica, 8h30 da manhã. Essa atividade é muito importante, é uma campanha nacional, então nós precisamos que todos que estejam aqui, que ajudou a aprovar o calendário, participem deste ato amanhã. 8h30 da manhã, na Praça Cívica, em frente ao Ministério da Saúde, esquina da 83. Outro informe rápido é que o sindicato tem procurado fazer convênios para poder beneficiar os nossos filiados. Foi feito um convênio com a academia, né, a Busca Fitness, fica ali na rua Dr. Olinto Manso Pereira, no setor sul. Então, né, mais uma opção, preço mais em conta para os filiados do sindicato e eles têm uma cidade de todas correntes tiveram 10%. 10,6 votos tiveram 6,7%. Mas vai um. Antes tem direito, a chapa 2 tem direito ao delegado. Vai lá, Jorge. Agora, então, a proposta é que nós outros que fizemos a chapa vamos fazer, tá? Então, de qualquer forma, a gente agora propõe assim, então, a gente senta aqui e vamos discutir, e respeita de qualquer forma, então, assinar os 3 delegados de base da chapa 1 e mais um delegado de base da chapa 2. Ok? E é isso que ficou. Eu quero depois estatuto. Depois estatuto, eu tô ficando velhinha.